Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 26 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Santuário e a Lei. Existem vários textos que aparecem aqui no contexto do nosso guia de estudos. Hoje eu te desafio a lê-los todos depois em casa. Vou selecionar entre eles Apocalipse 11, verso 19, que diz: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Quando pensamos sobre o santuário celestial, já estudamos na semana passada a respeito desse tema, nós percebemos que a Bíblia vai deixar claro que quando Moisés recebeu ordem da parte de Deus para que ele fizesse um santuário, porque ele iria habitar no meio deles, isso você vai encontrar lá em Êxodo 25, verso 16, o Moisés ele foi orientado para construir o santuário de acordo com o modelo que lhe havia sido mostrado no monte. Ele viu o modelo. Nós não sabemos se ele viu uma maquete, se ele viu um desenho, se ele viu uma figura, se ele viu um vídeo, o que foi que ele viu, ou se ele viu o santuário propriamente. Mas o fato é que a instrução que ele recebeu é que ele deveria construir de acordo com o modelo que ele tinha visto no monte. E Apocalipse capítulo 11, verso 19, vai mencionar que houve determinado momento em que João ele viu o santuário no céu. E ele viu o lugar santíssimo. Ele viu a arca da aliança dentro do lugar santíssimo. É claro, não estamos aqui mencionando que essa arca da aliança que João viu foi a mesma que estava lá em Jerusalém. Até porque nós sabemos que a arca da aliança, e Ellen White vai mencionar, vai falar a respeito disso, que a arca da aliança ela foi retirada de dentro do templo de Salomão um pouquinho antes de Nabucodonosor invadir e tomar a cidade. Para que a arca não fosse levada, a arca foi escondida numa caverna e até hoje não se sabe aonde é que ela foi escondida. Mas ela menciona que ela está guardada. Ela está ainda hoje no mesmo lugar onde foi colocada quando aconteceu essa situação da tomada de Jerusalém. Então, não é a mesma arca. Essa arca que existiu aqui na Terra, que existe, que está guardada em algum lugar, foi feita de acordo com a cópia daquela que existe no céu. Então, a Arca da Aliança era nada mais nada menos do que uma caixa feita de madeira de acácia e ela era recoberta com ouro. Dentro dela foram colocadas algumas coisas. Estava um pote com o maná, a comida que Deus havia dado para que o povo pudesse se alimentar durante os 40 anos que peregrinaram pelo deserto. Deus não queria que o povo se esquecesse disso, então tem lá um pote com maná. A vara de Arão, o cajado de Arão, que acabou florescendo quando houve aquela situação entre os próprios levitas, mencionando por que Arão é que foi escolhido como sumo sacerdote, por que nem todo mundo podia servir dessa maneira. O Senhor Deus disse, olha, cada líder de tribo vai trazer aí a sua vara, Arão vai colocar dele também. A vara que florescer no dia seguinte, de um dia para o outro, essa será a demonstração sobrenatural de que eu escolhi esse indivíduo para poder ser o sacerdote e a sua família também. E a vara de Arão floresceu. Essa vara, ela continua dentro da Arca da Aliança. E existem também, está lá dentro também, as tábuas de pedra, não mais aquelas que foram lavradas pelo próprio Deus, porque essas o Moisés quebrou. Deus disse para ele que ele deveria agora ele mesmo lavrar duas pedras, e nelas, com o próprio com o próprio dedo, Deus escreveu os 10 mandamentos. Então, é isso que tem na Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança, uma tampa também de madeira feita ou recoberta com ouro, 2 anjos esculpidos também em ouro, um de frente para o outro, e no meio, entre esses 2 anjos, um brilho sobrenatural, que era a Shekinah, a glória visível de Deus. Era Deus que estava ali. Então, essa era a Arca da Aliança que ficava no lugar santíssimo. Se tiver alguma dúvida sobre isso, dá uma olhada aí
Nos vídeos da semana passada, da lição da semana passada, que estão aí no nosso canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo aqui no YouTube, e você vai ter a oportunidade de poder rever alguns desses elementos. O fato é que a lei de Deus, ela aparece ali. E quando você pensa sobre isso, você pensa nos nossos pioneiros. Pense que quando o movimento adventista do sétimo dia começou, haviam pessoas de todas as denominações religiosas que haviam se agregado, alguns deles, para você poder ter ideia. Ellen White vinha da denominação metodista, Tiago White e José Bates vinham da Conexão Cristã, Uriah Smith também da Conexão Cristã. Haviam várias denominações, haviam batistas do sétimo dia, batistas, presbiterianos, luteranos, entre outros. Os nossos pioneiros, porque conforme eles estava acontecendo a pregação de Guilherme Miller, houve um determinado momento em que esses indivíduos foram expulsos dessas igrejas. E num primeiro momento eles não tinham a ideia de montar uma outra igreja, de criar uma outra igreja. Mas como tinham sido expulsos, eles se reuniam para poder estudar e ao mesmo tempo congregar em igreja. Depois que aconteceu o desapontamento de 1944, o grupo que permaneceu, eles começaram a estudar a Bíblia. Um dos primeiros indivíduos a ter uma ideia, uma noção a respeito da questão da santidade da lei de Deus e principalmente da questão do sábado foi José Bates, o capitão Bates. Era um dos mais velhos do grupo, era um capitão já reformado da Marinha norte-americana. José Bates, ele começou a estudar de forma profunda a questão da lei. E durante muito tempo, os pioneiros, entre eles a própria Ellen e o Tiago White, chegaram a olhar para aquilo que eram as falas dele sobre a questão da lei de Deus como práticas judaizantes. Até que ela mesma, Ellen White, teve uma visão onde ela viu a Arca da Aliança no Santuário Celestial e ela viu os mandamentos. E viu que o mandamento do sábado brilhava mais do que os outros, porque ele indicava a Deus como Criador. A partir desse movimento, ela e Tiago começaram a estudar, num primeiro momento, os panfletos que o José Bates havia criado, havia elaborado, e agora um grupo de estudiosos começou a se debruçar em cima do tema, para tentar entender por que a lei era tão importante. E textos como esse, de Apocalipse 11, 19, ajudaram demais a fazer com que a igreja entendesse a importância da lei de Deus. Há um texto que aparece no nosso guia de estudos, do livro Grande Conflito, na página 365, onde Ellen White escreveu o seguinte: dentro do Santo dos Santos, no Santuário Celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus, em meio aos trovões do Sinai, escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra, a lei de Deus que se encontra no Santuário Celestial é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Fantástico isso. Ellen White aqui está dando uma informação super importante. Ela está dizendo que aquela lei que foi promulgada no Sinai, lei essa escrita com o próprio dedo de Deus, aquilo que está nas tábuas de pedra, que está dentro da Arca da Aliança, escondido em algum lugar lá no Médio Oriente, é uma cópia da original que está na sala do trono de Deus, na Arca da Aliança original que está no céu. Esse tipo de coisas fez com que os nossos pioneiros entendessem a santidade da lei. Eu repito aqui o conceito que eu mencionei na lição da semana passada e também na lição de ontem. A lei de Deus ela não foi dada com o propósito de nos salvar. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas uma pessoa que foi salva pela graça mediante a fé, ela vai ter o Espírito de Deus vivendo dentro dela. E o Espírito Santo vai escrever a lei de Deus no coração. Então a lei de Deus, ela não foi dada para nos salvar, mas foi dada para que nós tenhamos claro diante de nós qual é o propósito de Deus. Deus quer nos transformar na sua imagem e semelhança, e a lei de Deus é
o resumo daquilo que é o caráter de Deus. Deus quer que sejamos assim. Então não estamos falando de salvação, estamos falando de crescimento em Cristo, estamos falando de desenvolvimento do caráter à semelhança de Deus. Bem, amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais nessa temática e o tema que analisaremos será a imutabilidade da lei de Deus. Antes de podermos analisar isso, entretanto, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que a Tua lei nos dá estabilidade, nos mostra o grande ideal proposto para cada um de nós. Ajuda-nos a podermos viver Seus preceitos e a crescer cada dia mais, para nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?